Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre os 6 melhores plot twists de filme de terror. Se você quiser que a gente faça uma parte 2 da lista, com filmes que a gente não mencionou no vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários ou lá nas nossas redes sociais. E lembrando, né, obviamente, esse vídeo tem spoilers. Lançado em 2016, o Boneco do Mal ele ficou muito reconhecido no cinema porque ele teve um plot twist insano de bom. Por a gente ter filmes como Chuck, o Boneco Robert, essas coisas aí, e principalmente por Bonecos do Mal estar na época, a mesma época da Annabelle, esse plot twist ele encantou muito porque ele muda completamente essa parte de bonecos e fantoches do mal, né? Nesse filme aqui a gente acompanha uma cuidadora que ela é contratada pra cuidar de um boneco de uma família lá, que eles falaram que tem que tomar o super cuidado com o boneco porque ele é muito estranho e ele precisa fazer algumas atividades, algumas coisas que necessitam da atenção dela. Só que aí durante o filme começa a acontecer algumas coisas bizarras, tipo, algumas coisas meio que paranormais, porque o boneco ele começa a ir de uma sala pra outra sem nenhuma explicação. O filme ele até dá a ideia de que, na verdade, o boneco foi possuído pelo filho, né, do casal de idosos que contratou ela. E o plot twist é que, na verdade, o menino não morreu e ele vivia dentro da casa e era ele que mexia o boneco e fazia os barulhos estranhos. E essa cena dele saindo da parede é muito foda. Nessa cena final a gente também acompanha o boneco sendo estraçalhado por uma das pessoas lá, que ele fica puto com o boneco. E aí simplesmente sai uma pessoa da parede e ele tenta matar todo mundo. E aí é uma cena bizarra porque ele sai correndo atrás da menina com uma máscara de boneco. A gente comentou na nossa outra lista de piores continuações que a continuação desse filme não é muito legal, e grande parte é porque depois que eles fizeram esse plot twist, era muito pra esse filme ser único, né? Porque, mano, com esse plot twist, e tirando toda essa identidade sobrenatural do boneco, não tinha mais pra onde ir. Como vocês viram lá no outro vídeo, eles fizeram e fizeram mal. Caso queira acompanhar esse plot twist sensacional, ele tá disponível no Amazon Prime, como também o segundo filme, que a gente não recomenda tanto, mas dá uma conferida lá que é muito legal esse primeiro filme. Lançado em 2004, Shutter ou Espíritos aqui no Brasil, conta a história de uns rapazes que fizeram bullying com uma menina e filmaram, né, enquanto eles faziam coisas erradas com ela, e depois eles começam a ser assombrados por espíritos, como diz no título do filme, né? Na grande parte desse filme aqui a gente acompanha o nosso protagonista, que ele vai vendo várias coisas bizarras dentro de câmeras, de fotos que ele vai tirando, e vai revelando um pouco sobre o passado dele, porque simplesmente ele esqueceu o que tá acontecendo. Tem até um jogo que a gente acaba fazendo um pouco isso, né, o Fatal Frame, pra quem não conhece, aliás, recomendo jogar, e é um pouco isso, né, de tirar foto pra ver os espíritos, porque a maioria dos filmes com espíritos tem esse negócio de que as câmeras podem ver coisas que olhos normais não podem ver. Eu não sou o maior fã desse filme aqui porque ele tem algumas cenas bizarras de fotos que se mexem, alguns espíritos, como acontece em A Entidade, como vocês já devem saber que eu odeio esse filme. Mas tem que admitir que o plot twist final é muito foda, porque a gente acompanha a história inteira do protagonista relatando dores nos ombros, nas costas, e a gente vai descobrir só no futuro, na última cena do filme, por trás de uma câmera que ele tá filmando e ele tá no meio da sala, que é mostrado que ela tá em cima do ombro dele todo esse tempo. Então a gente fica, caralho, ela tava todo esse tempo no ombro dele e por isso que ele tava sentindo tantas dores nas costas. É um plot twist muito foda, eu acho que ficou marcado pra todo mundo que já viu pelo menos essa imagem. Se você pesquisar no Google, né, a primeira coisa que aparece desse filme é esse quadro da menina em cima dele. Esse filme aqui ele não é americano, ele é um filme asiático, então por isso que talvez algumas pessoas não conheçam. E se você pesquisar no Google, a primeira coisa que aparece dele realmente é esse último take da menina em cima do cara, que é até meio assombroso, até parece um pouco grito, né, pra quem conhece. Infelizmente esse filme não tá disponível em lugar nenhum, então se vocês quiserem assistir, vocês vão ter que fazer por outros lugares aí que a gente não pode falar. O próximo filme da lista foi lançado em 2004 e é chamado A Vila. A gente acompanha a história de uma mulher lá, que ela é cega, entre aspas. Convenientemente cega. Às vezes ela é cega, às vezes não. E é apresentada também a mitologia por trás desse local, porque eles dizem que tem vários monstros que cercam a vila deles lá, e eles vão lá e matam o pessoal se eles saírem daquele perímetro. E a gente acompanha até o personagem do Joaquin Phoenix, que, né, ganhou um Oscar recentemente aí como Coringa. Ele fica querendo o tempo inteiro sair da vila, e aí depois, no dia que ele ousa realmente fazer isso, ele pede permissão pro conselho, alegando que ele não tem medo, mas o conselho fala, não sai, não mexe com os monstros, só que ele vai e sai. E no dia que ele sai, começa a dar merda na vila e ele acha que a culpa foi dele. Aí depois o Joaquin Phoenix propor a nossa protagonista em casamento, ele vai lá e toma uma facada de um cara aleatório lá, que ele é meio zureta das ideias, e ela é responsável por ir atrás de suprimentos fora da vila, porque ela é cega e, tipo, ela não conseguiria ver os monstros. E aí, nesse ponto, a gente descobre o plot twist que, na verdade, nunca tiveram monstros, né? Pra quem não sabe, esse filme é dirigido pelo M. Night Shyamalan, então todos os filmes dele têm um plot twist insano. Esse aqui não é uma diferença. Os monstros não existiam, na verdade, era o conselho dos anciões da vila, que foi o pessoal que construiu a vila do zero, né? Eles se vestiam com os monstros e assustavam as pessoas, porque dizem eles que eles passaram por muitas dores na vida normal, e aí quando eles foram pra essa vila, eles meio que se excluíram do mundo, e usaram isso pra ninguém
ousar sair da vila, né? E aí, mais pro final do filme, além de ser revelado que não existe nenhum monstro, a nossa protagonista, ela encontra um muro e ela começa a subir, e quando ela desce, ela dá de cara com uma estrada e um jeep chegando, que é revelado que a história tá se passando no tempo atual nosso, que tá lançando o filme. Então a gente fala, peraí, quais são as conexões? E aí depois, durante essa cena, é explicado que o pessoal, eles saíram da vida normal deles e voltaram alguns anos, vamos dizer assim, para uma vila, para ter esses costumes de volta, para não ter problemas da vida fora da vila. O filme ainda dá um passo maior adiante, onde o cara que é meio zureta das ideias, ele encontra uma das roupas dos monstros e ele vai assustar a menina. Só que a menina, para se defender, ela mata o cara. Então, além de tudo, os anciões da vila, eles sabem que eles fizeram muita merda. Porque eles basicamente fizeram a menina matar o outro cara, porque eles ficaram guardando segredo. E não usaram o cérebro, porque eles colocaram o cara, depois que ele esfaqueou o outro, ele já tava dodói, e eles foram e colocaram no mesmo lugar que tinha uma fantasia de monstro. O filme da vila é sensacional, então vale muito a pena vocês assistirem, tá disponível só no Telecine Play, então se você não tem, assina lá, ou pega esses meses de graça aí e assiste, que é muito top. Lançado em 2001 e, de novo, não sendo dos Estados Unidos, Os Outros, ele acompanha a história de uma família que está dizendo que está tendo sua casa sendo assombrada, e eles vivem na época meio que de uma guerra lá que está acontecendo muito estranho. E o que chega a ser mais bizarro ainda é que a mãe, ela alega que as duas crianças, elas têm alergia a sol, então elas não podem sair sem que todas as janelas da casa estejam fechadas. Isso é muito estranho porque a gente fica, mano, isso não existe, sabe? Enquanto você assiste o filme, você até pensa que a mãe ela é maluca e ela tá querendo segurar as crianças, né? Ela tem aquela síndrome da mãe que não consegue viver sem o filho. Mas na verdade ela realmente acredita, e ela acredita também que a casa está assombrada. Às vezes eles escutam um passo à noite, às vezes eles escutam um piano tocando, eles veem uma vela acesa sendo que tá todo mundo deitado. Então o filme ele fica meio que nesse meio termo de assombração e da mãe ser maluca. E aí, depois de algumas suspeitas e algumas maluquices que acontecem, a mãe da família ela acorda e percebe que todas as janelas da casa estão abertas, e ela fica muito preocupada porque ela não consegue achar as crianças. E acontece uma das partes mais bizarras do filme, e é o grande plot twist. E o que acontece é que, na verdade, a gente acompanhou a família, que eram os espíritos que estavam atormentando outra família. Porque a gente vê a outra família, que no caso está viva, tentando conectar com essa família que morreu na época da guerra, na época dessa peste que eles enfrentaram. Tem até o personagem do pai, que ele volta meio dodói da guerra e depois um dia ele vai embora. E aí é meio que a mãe e os filhos tentando entender que eles morreram. Só que no final eles não entendem porque a família que tá viva desiste de tentar conectar com eles e vai embora da casa, deixando eles todos lá. O filme esconde muito bem esse segredo, mesmo ele dando algumas dicas dos funcionários que eles vão falando, pô, quando a gente vai contar pra ela o que tá acontecendo, alguma coisa assim. E é muito foda, eu acho que é meticuloso. Eu assisti o filme já sabendo do plot twist final, mas eu recomendo muito que vocês assistam. Eu não sabia do plot twist e eu e o Léo a gente assistiu o filme junto e eu fiquei o tempo inteiro criando teorias e falando coisas, e ele ficou quietinho na dele. Aí no final do filme, quando teve o plot twist, eu fiquei, caralho, foi muito bom e não era uma coisa que eu esperaria. Até porque eu não gosto muito desses plot twist de que você acompanhou a pessoa que estava morta, mas esse filme construiu ele muito bem. O próximo filme da lista é Premonição 5, de 2011. A gente até comentou um pouco mais sobre a história dele, toda a cronologia da franquia, num podcast que a gente lançou. Se você quiser ouvir ele, clica aqui em cima e dá uma zoada porque tá muito foda. Como todas as outras premonições, a gente acompanha um protagonista que ele tem uma visão antes de um acidente que mataria ele e as pessoas, os amigos dele, né? E aí ele consegue impedir esse acidente e depois a gente acompanha, encontra a morte, cobra e tenta buscar todos eles que fugiram do acidente. Só que diferente de muitas continuações de Premonição, esse aqui faz alguma coisa muito diferenciada, que eles colocam que se você matar outra pessoa, você ganha os anos de vida dela. Então isso que dá uma diferenciada nesse filme aqui, a dos outros. E depois que todo mundo morre, mesmo um personagem que tenta matar a namorada do protagonista, ele não consegue, ele morre. E como o protagonista que matou o cara, ele e a namorada dele imaginam que eles têm a vida inteira pela frente e pegam um avião para ir pra França. Só como vocês sabem, avião indo pra França não é um bom sinal, porque a gente acompanha isso no Premonição 1, que é o primeiro acidente de todos, que é o avião explodindo no ar. Então a gente já fica com aquela pergunta na cabeça, o que tá acontecendo? Jesus do céu, eu tô perdido. E o que tá acontecendo é que, na verdade, esse filme seria uma prequel, ou seria uma história, entre aspas, de origem, né? Tem uma dica nesse filme, onde quando o cara pega um cupom lá, quando ele vai pra acupuntura, o cupom é datado em 2006, que foi quando saiu a primeira premonição. Então, quem tiver muita atenção consegue descobrir o plot twist antes dele acontecer. E o que acontece é que os nossos protagonistas não conseguiram sobreviver e eles explodem no voo 180. O sexto e último filme da nossa lista de hoje foi lançado em 2004 e é o grandioso Jogos Mortais, que para
quem também quer ouvir a nossa opinião, a gente já fez um podcast sobre ele, então vai lá nas plataformas digitais de áudio e escuta se vocês quiserem saber o quanto é mais aprofundado o nosso sentimento com essa franquia. Eu acho que esse aqui é, de fato, um dos melhores plot twists, assim, do cinema de terror, porque a gente acompanha todo o filme acontecendo dentro daquele banheiro que a gente fala, beleza, tem um cara morto dentro do banheiro e tem duas pessoas tentando sair, tentando serrar a própria perna. Então você já fica com aquela tensão e você vê, tipo, uma pessoa que seria o assassino fora daquilo fazendo jogos com outras pessoas. Só que a gente não contava que ia acontecer alguma coisa surpreendente no fim do filme. Depois que o Dr. Lawrence Gordon finalmente toma coragem e arranca a perna dele para conseguir fugir e pedir ajuda, o que a gente não esperava realmente é que o corpo morto que ficou o filme inteiro deitado no chão entre eles ia levantar e seria o arquiteto verdadeiro do jogo. O plot twist pode não fazer sentido porque ele poderia acordar em qualquer momento ou ficar imóvel por tanto tempo seria impossível? Concordo, mas eu acho que quando você assiste pela primeira vez esse filme, mesmo já sabendo do plot twist, você fica arrepiado porque é uma cena muito foda e a gente vê já que a direção do James Wan nesse aqui já é diferenciada. É a dupla do terror atual conseguindo fazer mais um filme top com um plot twist da hora. James Wan e Lee Fonel mandando muito bem mais uma vez. Realmente não faz muito sentido. Quer dizer, tem até métodos, né, de tomar morfina e botar uma bolinha de apertar embaixo do braço que diminui os batimentos. Enfim, tem essas meteção de louco que o filme até tenta meio que explicar pra gente. Mas que na verdade é impactante muito ver o John Kramer e o Tobin Bell levantando todo ensanguentado, tirando a roupa de sangue e falando o famoso game over. E eu acho que o que é mais marcante nesse filme aqui é que ele consegue fazer uma trama policial muito boa. Então isso que é o mesmo mais me surpreende. E ele deixa toda aquela questão de, tipo, a trama policial não serviu pra nada, mas eu gostei de acompanhar toda essa aventura que eles tiveram. E pra quem quer assistir esse grande filme e o resto da franquia Jogos Mortais, eles estão praticamente todos disponíveis no Prime Video. Então vai lá e se delicia, porque se você quiser fazer um dia inteiro assistindo Jogos Mortais, você consegue. Além desses 6 filmes que a gente selecionou aqui, tem muitos outros que a gente tava cogitando colocar nesse vídeo aqui. E se quiser uma segunda parte desse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários alguns filmes que você assistiu, que você falou, meu Deus do céu, que plot twist pica. Então a gente vai falar algumas menções honrosas que a gente deixou de fora aqui, mas eu acho que vale muito a pena ser citado. E a primeira menção honrosa que a gente gostaria de falar aqui é O Homem de Palha, que eu acho que praticamente todo mundo já conhece esse plot twist, e o filme é muito bom, né, o original, não o remake, por favor. A gente ama o Nicolas Cage, mas assistam o original, gente. O filme que vale muito a pena ser mencionado também aqui é o remake de Suspiria, é um clássico italiano que agora voltou pro Prime Video, o original deles lá, e é um plot twist muito foda, então se não assistiu ou se você quer saber um pouco mais sobre ele, manda aqui nos comentários que a gente vai falar com vocês. E mais um filme com plot twist muito da hora é A Órfã, que também é um plot twist, é um dos filmes das nossas menções honrosas, que o plot twist ele basicamente dura o filme inteiro, porque aí ele vai descobrindo, ele não chega e joga na sua cara, mas o filme é muito da hora e vale a pena assistir. A gente também não podia esquecer aqui de falar sobre Hereditário, que a gente até fez um vídeo falando aqui, mas é um filme sensacional, então acompanha, porque tem um outro plot twist pica. E aí também tem muitos clássicos, né, como Bebê de Rosemary, Psicose, tem os filmes antigos, né, todos os filmes do M. Night Shyamalan também tem o plot twist. Então se vocês até quiserem que a gente faz de novo, a gente traz aqui pra vocês um filme mais especial. Alguns desses filmes, como Hereditário, a gente até já comentou, né, mais aprofundado. Alguns a gente pode até trazer podcast. Mas basicamente é uma lista que não dá para ser um vídeo só, então talvez, quem sabe no futuro a gente traga a parte 2, 3 e infinita, até vocês não aguentarem mais a gente falar sobre plot twist. Ou caso você queira também um especial M. Night Shyamalan, manda aqui nos comentários que a gente vai assistir todos os filmes dele e tentar desvendar todos os plot twists dos filmes dele. Mas então é isso, se você gostou do nosso vídeo aqui, manda no comentário o seu filme favorito, seu plot twist maravilhoso, e também não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais que tá passando aqui embaixo da nossa cabeça, que é a nossa rede social pessoal, que é o Instagram e o Twitter, e também tem o Instagram do canal, que é o @semmemoriapodcast, que lá a gente vai mandar atualização sobre todos os podcasts que a gente lança toda segunda-feira, e também algumas curiosidades sobre o mundo do terror e as notas de filme que a gente lança. E falando em nota, não se esqueçam de seguir a gente também no Letterboxd, que é a nossa rede social de críticas principal. Se vocês quiserem xingar a gente ou xingar os filmes junto com a gente, ou até saber o que a gente acha dos filmes mais aprofundados, os que a gente não trouxe para o canal nem para o podcast ainda, segue a gente lá. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Um beijo!